Irmãos, nessa noite nós estaremos meditando na palavra de Deus. Disse para os irmãos no início, nesses dias até a irmã Cida me falou, depois ela mandou ali uma pergunta junto de outro estudo, eu respondi rapidamente ali, mas eu falei para ela, a gente vai estar fazendo um estudo sobre esse tema, porque acho que é importante. E ela perguntando a respeito de vaidade, né? Porque ela conversando com alguém de uma determinada denominação, falou: o problema da vaidade é quando nós colocamos ela acima de Jesus, mas quando ela está abaixo de Jesus, então não tem problema, né? Então, é lógico que tudo aquilo que nós colocamos acima de Cristo, né, é idolatria, né? Então ele tem que estar acima de todas as coisas. A palavra de Deus ela é muito clara para conosco, assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, né, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, então com tudo que nós temos. Primeiro tem que amar ao nosso Deus, né? Colocar Ele sempre em primeiro lugar. A palavra de Deus também lá em Mateus 6, 32, 24 ali para baixo ali, falando da oração, você buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então é lógico que primeiro tem que ser buscado o reino de Deus, mas quando a gente busca, podemos até colocar o reino de Deus em primeiro plano, mas se nós buscamos o reino de Deus e nós buscamos também as coisas que desagradam a Deus, a gente vai entrar em choque, alguma coisa não vai dar certo, porque Deus é santo e a única maneira de nós nos aproximarmos de Deus é através da santificação, não tem outro jeito. E aí ela me falou, e eu fui pegando alguns textos do Velho Testamento. Existe uma Bíblia, nos irmãos que às vezes gostam de fazer algum estudo, né? Põe no celular, põe lá chama Bíblia Strong, né? Essa Bíblia, ela tem lá, você abre ela, tá as palavras em azul, você clica nela, ela tem a palavra no original, o que significa, né? Então, às vezes você clica lá, se é do Velho, do Novo Testamento, ou em grego ou hebraico, mas vai estar lá o que veio do original, porque às vezes é traduzida por português, ela traz uma tradução, mas às vezes o sentido ela dá um pouquinho diferente. Aí eu fui fazendo o teste, pegando aqui, e eu quero estar mostrando para os irmãos aqui primeiro, essa palavra vaidade. No Velho Testamento, qual que é o significado, os diversos significados que ela pode ter no Velho Testamento e também no Novo Testamento, algumas vezes que ela aparece, o que ela significa, para a gente ter um entendimento de quando nós lemos a palavra de Deus, vaidade na Bíblia, do que está falando, né? Porque alguém pode dizer: pastor, mas lá nós vemos lá Salomão dizendo vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? Então, se tudo é vaidade e vaidade é pecado, então significa que tudo é pecado. Mas essa palavra vaidade que ele usou, o que ele estava querendo dizer, o que significa ela, baseado com outras coisas? Se nós perguntarmos para os irmãos aqui nesta noite, né, irmãos, o que os irmãos entendem pela palavra vaidade? Quem se habilita a responder? O que os irmãos acham que é vaidade? Amor próprio, o irmão colocou ali. Esse amor próprio é vaidade, né? O que mais? Não pode falar, fica à vontade. Acho que vaidade, cortar cabelo, pintar a unha, passar batom, acho que isso é vaidade. Cortar o cabelo, passar batom, essas coisas tudo é vaidade. Talvez querer mostrar o físico, mostrar o exterior, alguma coisa que não é, né? Talvez alguma coisa desse jeito. As pessoas têm por vaidade: o que é uma pessoa vaidosa? Ele vai lá na academia, ele quer ficar malhado para que ele possa colocar uma camisetinha, mostrar o físico para os outros, que ele quer mostrar que está saradão, né? E assim, ele vai mostrar, mas você reparou que é para mostrar para os outros, né? Ele quer que o outro vê alguma coisa nele. Então, às vezes a gente olha esse sentido. E o problema é que no mundo evangélico hoje, diz o seguinte: não, mas essas coisas não tem problema, Deus quer só o coração. Então, se Deus só quer o coração, o que está para o lado de fora está tudo tranquilo, não tem problema nenhum, né? Porque está tudo do lado de fora, e se a gente coloca Deus em primeiro lugar. Mas o que a Bíblia fala, né? Eu quero depois, inclusive, trazer alguma dessas coisas para os irmãos, a respeito de correntinhas, de braceletes. A Bíblia fala disso? Fala. Havia isso no meio do povo de Israel? Não havia? O que Deus falou a esse respeito? Quando veio a lei, ele preveu, não preveu? E no Novo Testamento, o que a Bíblia fala? Ela é a favor ou contra? Porque as pessoas por aí, o mundo evangélico não vê nenhum problema na pintura, no corte de cabelo, não vê problema no uso de joia, não vê problema nada dessas coisas, porque diz que não está na Bíblia, mas está na Bíblia, né? E a gente vai procurar mostrar para os irmãos alguma desses textos, sem fugir de nenhum, que às vezes a gente foge, que eu não gosto muito, eu fujo desse, né? Não, vamos ler o que a Bíblia fala, os contextos que eles estão e o que representa isso também. O primeiro texto que eu li aqui para os irmãos no início
no livro de Jó, no capítulo 31, Jó, os irmãos conhecem, né, o texto que ele fica doente, vem seus 3 amigos, eles têm a conversa, um tentando acusar o outro pelo que tinha acontecido, e nesse capítulo 31, Jó está falando a respeito da sua parte, da sua integridade, e no versículos, eu quero ler só os 5 e o 6, para a gente entender o que significa essa vaidade que ele está falando, baseado nisso que eu falei para os irmãos, eu pegando essa Bíblia Strong, pegando o significado da palavra, e o que ela significa no português, qual que é o sentido que ela está aqui, embora as nossas Bíblias estejam colocado como vaidade, né? Então no livro de Jó, tudo que não agrada a Deus é vaidade. Pode ser, né? Eu até peguei, mas a gente vai ler já, mas eu peguei aqui o dicionário, Michaelis Online, né, ontem, e diz assim, olha, vaidade é qualidade ou característica do que é vão. O que é vão? Uma coisa fútil, que não tem serventia, uma coisa à toa, característica de coisas que não servem para nada. Outra coisa, apreciação exagerada dos próprios méritos, vanglória, presunção, ostentação das próprias qualidades físicas ou intelectuais para admiração de outras pessoas. Qualquer coisa que denote futilidade é uma vaidade, né? Uma coisa fútil, sem valor, vão, vão é uma coisa sem não é só um vão, não é um buraco, não, né? Vão é uma coisa à toa, que não faz sentido. E aqui no livro de Jó, ele diz assim: se andei com vaidade, se o meu pé apressou para o engano, pese-me balanças fiéis, saberá da minha sinceridade. Deus saberá da minha sinceridade. Essa palavra, irmãos, vaidade, que está aí, a gente procurando no original, ela está traduzida, ainda que ela seja por vaidade, mas ela tem um outro significado, se andei com falsidade. Na do irmão já está falsidade, viu? Que a palavra mais próxima do original não é vaidade, é falsidade mesmo. E aqui nesse contexto, se ele está fazendo a sua defesa. Então perceba que no Velho Testamento a palavra vaidade foi usada para falsidade, a primeira palavra que nós encontramos aí. No livro de 1 Samuel, eu vou ler alguns versículos só para os irmãos verem que tem sentidos diferentes, né? Em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 21, a sua Bíblia, qual que é a versão, Júnior? Não lembro, né? Almeida Corrigida Fiel. Corrigida Fiel, tá bom. No 1 Samuel 12, 21. Os irmãos que acharem, pode ler, para que não fiquem todos, ainda que os que estão pela internet não ouvem direito, mas pega suas Bíblias também pela internet, e eu vou estar repetindo as palavras aqui também, tá? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 21. Pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam e tão pouco os livrarão, porque vaidades são. Perceba que aqui a palavra vaidade aparece 2 vezes, e ela significa coisas diferentes em cada uma das vezes que ela aparece. Não sei se ele vai estar diferente, mas a minha ideia aqui para os irmãos, não é ficar, a gente não vai se aprofundar muito nesses textos, só para os irmãos verem que tem significados diferentes para a palavra vaidade no Velho Testamento. Então aqui é a primeira vez que ela aparece, quer dizer, seguireis as vaidades, ou coisas vãs, coisas sem sentidos, que nada aproveitem, tão pouco vos livrarão, porque vaidades são, e essas vaidades são, essa segunda vaidade aqui, ela aparece como coisas irreais ou idolatria, algo que você idolatra. Então ela aparece para coisas vãs ou para a idolatria. Não sei se ali está um sentido diferente, da vaidade mesmo, né? Mas a gente clicando lá pela Strong, ela vai buscando a raiz. Então ela aparece, nós vamos para falsidade, para coisas vãs, ou para a idolatria, ou coisas irreais. Ainda no livro de Jonas, eu vou ler alguns, tá? Juntamente com os irmãos, livro de Jonas, capítulo 2, verso 8. Como eu disse para os irmãos, a gente não vai nos aprofundar nesses versículos, que é só para a gente entender no Velho Testamento o significado da palavra vaidade. Algumas vezes, não peguei todas, aparecem muitas outras vezes. Eu selecionei algumas delas para a gente ir pegando o sentido do que ela significa, tá bom? Livro de Jonas, capítulo 2, verso 8. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia.
Nessa palavra aqui, irmãos, ela está ligada à idolatria. Não sei se alguma delas está por aí, tá? Os que observam os ídolos, idolatria deixa misericórdia, porque está seguindo idolatria. Vamos ver que ela aparece de novo como idolatria. No livro do profeta Oséias, capítulo 5, verso 11. Livro de Oséias, capítulo 5, verso 11. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Isso. Não sei se alguma tradução tem alguma coisa diferente aí. Isso. E aqui ela significa mandamento, mas é um mandamento falso. Efraim, dos homens, ou mandamento falso. Tá vendo? Percebe que ela está como vaidade. Mas o que o profeta Oséias falava a respeito de Efraim, ou das 10 tribos do norte, de Israel, é que eles foram quebrados, pelo juízo, porque andou através de mandamentos falsos, ou mandamentos humanos, através de mandamentos de homens. Veja que a palavra vaidade teve outro sentido aqui, mas ele você vai ver que vai ser sempre uma coisa fútil, uma coisa vã, que não faz muito sentido. Ainda no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, 26, esse eu acho que fica até claro da gente entender o que está escrito aí. Oséias 5:11. E agora 1 Crônicas 16, 26. 1 Crônicas 16, 26. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Ok, o que os irmãos acham que significa essa vaidade aí em 1 Crônicas 16, 26? Porque todos os deuses das nações são vaidades. O que significa essa palavra? São ídolos. Todos os deuses são ídolos. Bom, ídolos, irmãos, sabem o que é ídolo, não é? O que é um ídolo? Vem de idolatria. Você adorar alguma coisa assim como Deus ou acima de Deus, mas essa coisa que não tem esse valor, que não tem esse poder. Nós vemos aí, por exemplo, pessoas que idolatram artistas, jogadores de futebol, são ídolos da pessoa, mas não tem poder nenhum, que não pode fazer nada. Então no texto aqui perceba, ele está trazendo e fica bem claro para nós que a palavra vaidade utilizada aí é ídolos, que é alguém também que não tem poder nenhum, logo é fútil, logo é vão, o sentido vai cair sempre na mesma coisa. Tem outros aqui, mas nós falamos de coisas vãs aqui, então não vou nem ler esse aqui, eu já peguei esse. Aqui tem uma outra que ele pode aparecer com outro sentido também, mas vamos lá, Jeremias 10, 33, ou melhor, 10, 3, Jeremias 10, 3. Dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado. Ele prega, depois ele adora, isso aqui, O que é isso que ele está falando? As pessoas vão lá no bosque, cortam a madeira e faz para si o quê? Uma idolatria, um ídolo, um Deus falso. Então perceba, vaidade de novo, idolatria, Deus falso, que vai estar relacionado a isso. A maior parte das palavras, irmãos, que a gente vai achar aqui, está relacionado ou à falsidade, ou à idolatria, ou coisas vãs. Vou pegar mais um aqui, que... na verdade, esse aqui não seguiria nem tótems. Tótems é aqueles bonecos que eles fazem, aquelas coisas. Mas também as pessoas pegam aqueles totens, nome da cidade, coloca lá, vai tirar foto e acha bonito aquelas coisas. Mas o que ele está falando aqui é justamente isso. Eles estão adorando, eles fazem ídolos, eles pegam, vai lá no bosque, eles cortam a madeira, molda ela, coloca lá, fala que aquilo é um Deus, ou de pedra, ou de gesso, Aqui nesse caso era de madeira, É que a gente vê aqui que ele tem muito parecido, inclusive, com uma árvore de Natal, que ele pega e finca seu pé,
prega ele e adora aquela imagem, né? Então a gente vai ver que está muito parecido com o que as pessoas fazem hoje com uma árvore de Natal. Mas tudo que se leva para a idolatria, que você tem uma adoração, ainda que você fala, mas eu não adoro aquilo, mas você gosta muito daquilo, e você tem um cuidado excessivo com aquilo, ele se torna uma idolatria. O quê? Cargas. Eu não entendi. Cargas são demônios. Cargas? O que é isso? Não sei. Eu não sei nem o que é isso. Talvez seja. Eu preciso ver o que é, porque eu não conheço. Eu não sei o que é. Mas depois o irmão me lembra para me dar uma olhada no que é isso, que eu desconheço. Mas a Bíblia diz o seguinte: tudo aquilo que os gentios adoram, na verdade, são consagrados aos demônios. Tudo aquilo que os gentios, as pessoas que não é a Deus, se não é adoração a Deus, ele é um ídolo e é um demônio que está por trás, né? Então, irmão, perceba que idolatria no Velho Testamento está aí. Olha aqui no livro de Reis, eu não marquei se é primeiro ou segundo, hein? Agora ficou só Reis aqui. Vamos ver primeiro Reis, se não for primeiro, com certeza é segundo, tá? Mas vamos primeiro Reis 16, 13. Já olha aqui que eu só marquei Reis, eu não marquei se é o primeiro ou o segundo. 16, 13? Que fala por todos os pecados de Baza, é esse? Então é esse mesmo, é primeiro ou segundo? Primeiro Reis 16, 13. Porque todos os pecados de Bazã e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e com o que fizeram pecar a Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Que são? O que eles fizeram? Isso aqui são reis do norte de Israel. Idolatria, adorar outros deuses, tá? Então essa vaidade está voltada para outros deuses. Vamos pular um pouquinho, o que vai aparecer outros dizendo ídolos. Eu não vou ler todos os irmãos, porque são muitos textos que falam a esse respeito, mas vamos, aquele que eu falei para os irmãos, Eclesiastes capítulo 1, verso 2. E ainda depois os irmãos podem ler 1 e 4 também. Eclesiastes, capítulo 1, verso 2 e depois o 4. A gente pula o 3 e vai para o 4. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, e tudo vaidade. Ainda no 4, versículo 4, do capítulo 1 mesmo. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. É isso, não está escrito assim, atentei para as obras? Não? Não, então eu peguei alguma coisa errada aqui do Eclesiastes, eu marquei, mas tem um que diz assim: atentei para todas as obras que faz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, né? Está por aí em algum 14? Eu peguei aqui e ficou errado, é o 14, tá? Então, Eclesiastes 1:14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. O que Salomão estava dizendo com essa vaidade, tudo é vaidade? Do que ele estava falando? O que os irmãos acham? Sim, mas olhando para o que Salomão estava falando, vamos lembrar do contexto, por que Salomão escreve esse texto? Isso. E Salomão, o que Salomão faz? Salomão, os irmãos conhecem, ele constrói o templo, ele constrói a casa, ele constrói palácio, ele constrói currais, ele constrói muitas coisas. E inclusive nos livros deles aqui, a gente percebe tanto de Eclesiastes como de Provérbios, que ele já está numa fase mais adiantada, mais idoso, e ele começa a dizer assim: olha, tudo isso é vaidade. E ele vai dizendo: olha, porque eu vou morrer, vem meu filho, eu não sei o que ele vai fazer daquilo que foi feito, tudo isso é vaidade, aflição de espírito.
Porque eu passei a minha vida inteira, não está escrito dessa forma, mas a gente fazendo a interpretação do texto, eu passei a minha vida inteira construindo, eu vou morrer, vai ficar tudo aqui, e eu não sei o que vai ser feito disso, provavelmente vai se acabar com isso, o que se acabou. Então assim, tudo é vaidade, ou seja, tudo isso é em vão, não adianta nada, tudo aquilo que eu construí não vai me servir de nada, porque eu não vou poder levar isso adiante. Então, a gente trazendo isso para a nossa vida, que está vaidade, tudo é vaidade, que essas coisas todas que a gente constrói, não é que você não pode ter casa, carro, conforto, pode. O grande problema é você se preocupar demais com isso, trabalhar, não usufruir disso. E Salomão, inclusive, disse assim, né, que o ganho do homem, o ser humano, é aproveitar o fruto do seu trabalho. E assim, inclusive, com a mulher é quem amas, para que você possa aproveitar tudo aquilo que você construiu, porque se você constrói e não aproveita, vai chegar um dia que está doente, você não vai poder aproveitar mais e vai ficar tudo aí. Se tiver muitos filhos, eles vão começar a brigar pela sua herança e você não vai poder fazer mais nada, porque tudo fica por isso. Então, tudo é vão. Aproveita melhor a sua vida. O que é aproveitar a melhor a vida? É lógico que colocar Deus em primeiro lugar, senão não tem jeito de aproveitar a sua vida. E o fruto do seu trabalho, não adianta ficar se matando trabalhar. A gente vê quantos irmãos que ele não consegue vir no culto porque ele tem que trabalhar, porque está cansado, outro dia tem que levantar, porque ele vai ficando, vai vivendo e não aproveita aquilo que Deus tem dado. É de nós estarmos na presença dele, adorando, glorificando. Ele falou, isso tudo é vaidade e aflição de espírito, porque imagine você, né, aqui os irmãos, não sei se alguém vai querer levantar a mão, quantos que tem aqui mais de 1 milhão aplicado em alguma aplicação aí nas bolsas de valores? Não precisa levantar a mão, nós vamos ficar meio, não quero deixar ninguém constrangido, né? Qual é o grande problema de se você ter todo esse dinheiro aplicado? Não, isso não é nem esse o problema. O problema hoje que está assim é o seguinte: o que acontece com as bolsas de valores? Um dia você ganha dinheiro, no outro dia você perde, né? Isso é aflição de espírito, porque você imagina, você tem lá 1 milhão, você esperava ter 1.100, na verdade você só tem 900. Ah, falou, 900 é muito. Não, você perdeu 100 mil de um dia para o outro. Isso é aflição de espírito, né? Então, isso é vaidade, porque você não vai poder aproveitar. Então, não posso ter? Não, se puder, tenha 2, 3, 5, não tem problema nenhum. Mas é aflição de espírito, né? Forte, né? Steve Jobs. Steve Jobs, Ele é o cara mais rico do planeta. Ele falou, todo esse dinheiro eu posso comprar qualquer pessoa, qualquer médico do planeta, mas isso nada mais. não vai conseguir fazer nada, e morreu, e o dinheiro ficou. Tem hoje o Elon Musk, né, que é um dos mais ricos, que não sabe o que faz com o dinheiro. É aflição de espírito, porque ele não tem o que fazer. Tudo é vaidade, você não pode fazer nada. A hora que chega na hora de morrer, vai morrer, não tem jeito. E a gente olha para isso, mas é aflição de espírito. Então, do que Salomão está falando? Olha, isso aqui é vão, é passageiro, não tem muito futuro. O que é vaidade? É coisas falsas, é idolatrias, é coisas vãs, é coisas fúteis. Isso é idolatria, isso é vaidade. A gente trazendo para os nossos dias, a irmã falou lá, a pessoa que é vaidosa, que ele gosta de se pintar, que gosta de cortar o cabelo, que gosta de fazer isso, que gosta... É tudo vão, é tudo fútil, porque não pode mudar nada daquilo. Se a pessoa ele é velho e pinta o cabelo, sai a tinta, né? Para uma hora o cabelo está preto, a hora está azul, que começou a sair a tinta, ele não está nem branco, nem está nem preto, ele ficou azul, né? E aí não dá para mudar, isso é vaidade. Então não tem jeito de mudar. Então o que a gente encontra no Velho Testamento? Olha, no Velho Testamento nós vamos encontrar, tem outros textos, mas acho que não é necessário a gente ler aqui. A maior parte deles nós vamos encontrar para idolatria, falsidade, coisas vãs. Esse é o contexto da palavra vaidade no Velho Testamento. Eu poderia ler muitos outros textos com os irmãos aqui, mas eu acho que já ficou claro para todos nós o que é vaidade no Velho Testamento. Bom, e no Novo Testamento? No Novo Testamento ele aparece com algumas mudanças, que no final ele não tem tanta mudança assim, mas eu peguei também alguns textos para os irmãos. Olha, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, depois a gente vai falando exatamente o que é isso, tá? Na aplicação prática
dessa vaidade aí, mas só para a gente ver os significados delas nos diversos textos que a Bíblia apresenta. Como disse para os irmãos, tem muitos outros, mas ele vai cair sempre nesses contextos mesmo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15. Paulo falando aí a respeito de pessoas em Iconio, Listra e Derbe, né? Mas no versículo 14, versículo 15, que ele menciona um pouquinho esse respeito. E dizem, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo que quanto há neles. O que significa vaidade aqui, irmãos? Se nós dá uma olhadinha lá no versículo 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava de frente da cidade, do que estava falando aqui essa palavra vaidade? Convertais dessas vaidades, convertais dessas idolatrias ao Deus vivo. Então perceba que ela vem para o Novo Testamento, também fala de idolatria, não só de idolatria, porque quando nós vamos lá para o livro de aos Romanos, então aqui ele veio idolatria também. Livro de aos Romanos, capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que se Isso. A gente poderia ler outros textos, mas acho que não é necessário. O que significa essa palavra vaidade aí? Nós todos conhecem o livro de Romanos, capítulo 8, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, é uma maravilha. Versículo 18, porque tenho por certo que as aflições desse presente tempo não dá para comparar com a glória que nós é revelada, porque a ardente expectação. Ele está falando ali do que as pessoas fizeram. Essa palavra vaidade aí, irmãos, ela tem o sentido de perversidade ou de depravação do ser humano, das coisas erradas que o ser humano fez e por isso ele ficou sujeito a essas coisas todas, né? Então, o primeiro sentido que está aí está de perversidade ou de depravação, tá? Versículo ainda no Efésios 4:17. Aqui no 4:17, digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. O que os irmãos acham que significa essa vaidade do seu sentido? O mesmo sentido de aos Romanos, tá? Perversidade, depravação, coisas que desagradam a Deus. Tudo aquilo que o ser humano está fazendo, andando, os gentios, fazendo coisas que desagradam a Deus, todas elas, perversidade, depravação, idolatria, é exatamente isso que os gentios fazem. E se a gente pega aqui, tem mais textos aqui, tem mais um que eu peguei, no livro de 2 Pedro 2,18, só mais esse aqui para a gente ver, depois a gente vai para o uso, para a vaidade aqui que ele traz para nós a Bíblia. 2,18. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. A gente olha para essa palavra vaidade de novo. O que os irmãos acham que ela significa? Dentro do contexto aí. Pessoas, né, que estavam arrogantes, ele tem esse sentido de pessoas perversas também. Então, ela pode ser perversidade, pode ser depravação, pode ser idolatria. Então, irmãos, a gente voltar para isso, o que significa a palavra vaidade na Bíblia? Coisas vãs, idolatria, falsidade, depravação, perversidade, é isso, né? Todos os textos que nós vemos, nós vamos cair sempre nisso. Sim,
que é uma depravação, né? O ser humano achar que ele é alguma coisa e por isso ele acaba fazendo coisas com outras pessoas porque ele acha que ele pode fazer aquilo, né? Então isso é tudo coisas fúteis. Percebeu que por mais que a gente busque, a gente vai encontrar isso. Então o que é vaidade? Essas coisas todas. A pergunta que eu faço para os irmãos, antes da gente entrar em outros detalhes aqui, é: os irmãos acham que vaidade agrada a Deus? Não tem jeito de agradar a Deus, porque dentro de todo esse contexto que nós encontramos aqui, não tem nada que agrada a Deus, nada dessas coisas. Então, primeiro que se olha, o primeiro ponto, que tudo aquilo que é vaidade desagrada a Deus, né? Então, evidentemente que algumas coisas vãs que a gente faz, não está tanto sentido desagradar a Deus. Por exemplo, né? A gente às vezes pode um dia querer comer uma comida um pouco mais cara, você vai lá e come, não é que está desagradando a Deus, talvez não haveria necessidade, que sobraria comida para até o final do mês, mas gastou mais numa, não sobra para o dia seguinte, né? É uma questão de você fazer ali, não é que desagradou a Deus, mas te trouxe um prejuízo, que é uma coisa vã, que às vezes não faz sentido. Não é que tudo que é vaidade é pecado, mas várias dessas coisas vãs, muitas vezes ela é só para nosso ego pessoal e nada mais para isso. Então, está dentro desse contexto. Muito bem. Mas o que a irmã me colocou era mais o seguinte: porque as pessoas falam, os irmãos devem perceber muito por aí, que o meio evangélico é natural, normal, que as pessoas utilizem, inclusive, né? Olha, os irmãos podem ver, os irmãos já viu uma pessoa crente que vai para uma igreja evangélica que usa brinco, que usa correntinha, que usa bracelete, que corta o cabelo, que pinta o cabelo? Tornou normal, porque Jesus só quer o coração. Mas o que a Bíblia fala em relação a essas coisas? Bom, a nação de Israel, eles usavam essas coisas? Usava. Aí isso agradava a Deus? Isso é outra coisa. Era um costume. Quer ver um caso, inclusive, muito interessante, de Rebeca, quando o servo de Abraão vai para buscá-la, ele dá alguns presentes para ela. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 24, versículo 22. Gênesis 24, 22. E aconteceu que, acabando os cabelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, de peso de 10 ciclos de ouro. O versículo 30, por favor. Versículo 30. Aconteceu que o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã em Deus, ele disse: assim falou o varão, veio ao varão, eles estão com os cabelos à frente. Ok, então nós vemos aí que o Eliezer, né, o mordomo, vai buscar Rebeca e oferece. Ela pega uns pendentes, correntinhas e braceletes e dá de presente. Ela pegou. Ela usa ou não usa? Bom, não sei. A Bíblia diz que eles usavam? Não diz que eles usavam, mas também não diz que usava ou que não usava. Então, nesse texto aqui de Rebeca, eles pegou. Ok. Quando mais a gente percebe que a nação de Israel tinha essas coisas? Lá no livro de Êxodo, a gente vai perceber uma coisa interessante. O Êxodo, capítulo 32... versículo de 1 ao 4, vamos ler. Êxodo 32, do 1 ao 4. Aqui nós vamos o contexto, é que quando Moisés sobe, demora para voltar, eles cansam de esperar e faz um bezerro de ouro aí, né? Como é que eles fazem o bezerro de ouro? Êxodo 32 diz assim, versículo 1: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós,
Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas, que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, vossas filhas, trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, trouxeram a Arão, e eles tomou da sua mão, formou o ouro com burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são os deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Bom, aqui nós percebemos, olha, Moisés estava lá em cima, demorou, e o povo que estava aqui embaixo, eles desobedeceram, fizeram o bezerro como? Com pendentes que eles estavam usando, é o que a gente percebe no texto. Então, olha, a nação de Israel usava. Eu não sei se toda a nação de Israel usava, diz que essas mulheres usavam, mas nós temos um contexto meio complicado, por quê? O povo estava em desobediência, tanto é que fizeram um bezerro de ouro, que desagradou a Deus, né? Então, era só nesse momento que ele estava desagradando a Deus? Eu não sei, fica para nós uma pergunta, tá? Embora a gente olhe um outro texto lá do Novo Testamento que nos dá uma ideia diferente sobre as pessoas obedientes, tá bom? Isso, todo o povo, sim, todo o povo, ele estava usando, o povo que estava lá embaixo, eles estavam na desobediência, eles não estavam obedecendo a Deus, tanto é que fizeram o bezerro, mas eles estavam usando. O que Deus falou a esse respeito? Nada. Então pode usar, não é? Vamos, é que eu disse para os irmãos, eu não vou pegar só os textos que nos convém, vamos pegar os que não nos convém também, né? Todos os textos, a Bíblia, todos nos convém, para nós entender o que ela está falando. Bom, Foi Deus que falou para eles adquirir o Egito, né? mandou eles despojar, mas não significava que era para eles usar, não é? Ó, despoja os egípcios, arranca as coisas de valor deles, eles tiraram. Agora, se era para usar, a Bíblia não fala que Deus mandou eles usar, mas eles estavam usando, tá bom? Seguindo, quando o povo foi fazer o tabernáculo, foi levantada oferta por tabernáculo, nós percebemos que eles também tinham essas coisas. Vamos ver, no livro de Êxodo, capítulo 35, versículos 20, 21 e 22. Alguém já pode estar dizendo assim: pastor, então pode usar pendente, né? Calma, vamos devagar, tá bom? Vamos ler o texto, a Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo 35, verso 20 até o 22, irmãos, pode ler, por favor? Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. Veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o hesitou. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta ao Senhor. Oferta de ouro ao Senhor. Então eles fizeram, eles tinham, irmãos, percebem que eles tinham pendentes, anéis, bracelete, todo vaso de ouro, e trazia para a construção do tabernáculo. Foi ofertas alçada, levantada com esse propósito. Eu peguei só essa parte, é lógico que eles doaram tudo, tá? Mas eu peguei essa parte que eles tinham esses artefatos. Aqui não diz que eles estavam usando como diferente do que estava lá, que tirou das mulheres, né? Aqui diz que assim, vieram os homens e mulheres, todos de pó de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todo vaso de ouro, todo homem que oferecia oferta aos senhores. Pegaram e ofereceram. Trouxeram lá do Egito? Sim, trouxeram lá do Egito. Estavam usando? Eu não sei se eles estavam usando, eles tinham. É o texto que fala que eles tinham essas coisas, tá bom? Bom, o que a gente conclui disso aqui? Quem que tinha o costume de usar essas coisas? Não era a nação de Israel. Olha no livro de Juízes 8, 24. Disse-lhe mais, Gideão:
uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, quanto eram ismaelitas. Então, só essa parte que eu peguei do texto aqui, olha, a gente percebe que por esse texto, os ismaelitas, era natural, olha, eles têm pendente de ouro. Por que eles têm pendente de ouro? Porque são ismaelitas, então era um costume dos ismaelitas. Os ismaelitas, os irmãos conhecem, sabe quem que são os ismaelitas, não são? Não sabe? É o irmão de Israel, né? Vem vindo lá da descendência. Abraão, que ele teve lá da sua descendência, os filhos, veio as duas nações, né? Isaac, a nação de Israel, e os ismaelitas, os dois filhos que veio as duas descendências ali surgindo. Bom, ainda do profeta Oséias, ele fala também de pessoas que tinham pendentes e gargantilhas, mas aqui nós vemos que tem aqui Deus reprovando esse povo. Vamos dar uma lidinha? Oséias capítulo 2, verso 13, falando sobre a nação de Israel também, tá? Os irmãos sabem que o profeta Oséias, ele fala exatamente das 10 tribos do norte, né? Então, sobre a nação de Israel mesmo. Oséias 2,13. 2,13. Sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais me queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados. Mas de mim se esqueceram, diz o Senhor. Bom, dentro desse contexto do profeta Oséias, a gente percebe que Deus estava reprovando a nação de Israel pela adoração a Baal e pelos adornos que eles tinham de pendentes e das gargantilhas. Então, a nação de Israel estava usando, sim, mas Deus estava reprovando, Deus não estava concordando com eles nesse ponto, tá? Outro texto que eu vou mostrar para os irmãos, o profeta Isaías também fala que as filhas de Sião usavam essas coisas, mas num contexto que Deus estava repreendendo. Ora, o livro do profeta Isaías, capítulo 3, eu não vou ler todo, irmãos, porque ele vai até o 26 ali, mas eu vou pegar alguns textos aqui do capítulo 3, tá? Isaías, capítulo 3, no versículo 8. Diz assim: porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e suas obras são contra o Senhor, para irritar os olhos da sua glória. Então perceba que primeiro aqui, nesse texto, Deus está fazendo uma repreensão a eles. Versículo 14, eu não vou ler todo, porque ele é bem longo, os irmãos podem deixar para a leitura de casa, todo o capítulo 3. Versículo 14, o Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, e é que foste vós que consumiste essa vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. E Deus está mandando a repreensão aí. Versículo 16, diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, anda de pescoço erguido, tem olhares impudentes. O irmão sabe o que significa olhar impudente? Todo mundo sabe o que é impudente? Olhar sensual, voltado para a sexualidade, olhares impudentes, e quando anda vão como que dançando e cascavelando com os pés. E aí Deus falando o que vai acontecer no versículo 21, né? Vai ser arrancado essas coisas dela, os anéis, as joias, os pendentes do seu nariz. Então perceba que eles tinham anéis, joias, pendente de nariz. Piercing não é coisa recente, piercing o povo já usava lá atrás, né? Essas coisas no nariz. Então assim, as filhas de Israel usavam, só que dentro desse contexto nós vamos perceber que Deus está reprovando, Deus está dizendo que vinha trazer juízo sobre eles, né? Então esses são os textos que nós encontramos falando sobre joia na nação de Israel. Aos primeiros falando, né, de Rebeca, que não tem ali uma repreensão, que ela foi dada, falando que eles pegaram para que pudessem fazer o bezerro de ouro, depois eles doaram para fazer a tenda da congregação. E os outros contextos, né, existem alguns outros contextos proféticos que também tem, que eu acabei não pegando, mas que Deus está repreendendo a nação de Israel. Então não parece-me que Deus estava concordando com isso, embora não havia reprovação anteriormente. Então é os textos do Velho Testamento que falam sobre esse respeito. E ainda tem mais dois textos que eu quero ler para os irmãos, que a questão, por exemplo, de furar a orelha,
Lá era uma prática que existia, furar a orelha, mas era uma prática que estava ligada à escravidão. Olha, vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 17. Eu só estou pegando um versículo, os irmãos podem ler anteriores, que os irmãos vão perceber que está falando da lei do escravo, quando a pessoa se dava por escravo, e depois de pago a dívida, ou depois que terminasse o período da escravidão, e ele quisesse continuar como escravo, ele precisava fazer esse ritual aqui. 15 e 17. Então tomarás uma suvila, e lhe furarás a orelha à porta, e o teu servo será para sempre, e também assim fará com teu servo. Então significa, olha, veja que furar a orelha, ou melhor, furar a orelha estava relacionado a um símbolo de escravidão. Quando você via uma pessoa com a orelha furada, significava que ele era escravo de alguém. Esse era o contexto. Ainda no livro de Êxodo, fala exatamente isso também. Êxodo 21, 6. Êxodo 21, 6. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ao prostíbulo, e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela, e o servirá para sempre. Então, o povo de Israel furava a orelha? Sim. Os escravos, era um símbolo de escravidão. Toda pessoa que tinha uma orelha furada estava ali simbolizando para todos aqueles que vissem que ele era escravo de alguém. Esse é o contexto de furar a orelha. E hoje, furar a orelha hoje, que contexto tem? Vaidade, escravidão, que está servindo aos desejos, às vontades, ao pecado, ao diabo. Também tem o mesmo símbolo, E aqui, irmãos, a gente vai pegar, o que a Bíblia fala para nós no Novo Testamento sobre essas coisas? Primeiro eu quero ler um lá do Velho Testamento, 3, para a gente pegar aqui, dar uma olhadinha aqui, para a gente entender nos momentos que nós vivemos hoje a igreja. Primeiro, desde quando Deus chama a nação de Israel, tinha um propósito. Veja lá no livro de Êxodo 19, 5. Qual que era o propósito? O que Deus esperava da nação de Israel? Evidentemente que eles se desviaram, mas Deus tinha um propósito muito claro para a nação de Israel. Qual que era o propósito? Eu só anotei aqui, os irmãos estiver com o texto, ele lê para mim, por favor. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar de todos os povos, porque toda a terra é minha. Então o que Deus faz? Olha, se diligentemente, o que significa essa palavra diligentemente? Cuidadosamente, com todo cuidado, você observar o meu concerto, a minha lei, vocês vão ser para mim uma propriedade peculiar. O que significa essa palavra peculiar? Ela terá peculiaridades, é diferente dos outros, é para ser diferente das outras nações. Nós não encontramos na lei de Deus, nem nos 10 mandamentos, nem nos demais mandamentos dados, que era para eles utilizarem brincos, joias. Nós não encontramos, não tem lei para eles que deveria fazer isso. E eles deveriam ser diferentes das outras nações. As outras nações tinham esses costumes, mas a nação de Israel era para ser diferente, e se eles diligentemente guardassem os mandamentos do Senhor, eles seriam um povo diferente, uma propriedade peculiar, com peculiaridade diferente. Trazendo isso para nós, irmãos, a igreja de Deus hoje, ela precisa ser diferente do mundo, ela não pode ser igual ao mundo, porque se ela for igual ao mundo, não faz o menor sentido. A noiva de Cristo, ela é diferente. Quando nós vemos lá no livro de Apocalipse, nós encontramos duas mulheres. Irmãos, lembram de Apocalipse? Nós encontramos duas mulheres, uma no capítulo 12, que é quem? A noiva do Cordeiro. Quando nós vamos no capítulo 17, nós encontramos outra mulher, quem que é?
A noiva do diabo, né? A prostituta, a meretriz, que ela está lá. Então veja que o diabo vai fazer, mas ela é diferente. A gente percebe que lá, aquela mulher do capítulo 17, ela está adornada com essas coisas. A do capítulo 12 não, ela é diferente. A gente olhando para cá, ainda no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, Deus também faz uma orientação para o seu povo. Livro de Malaquias 3,18. Eu poderia citar de cabeça, mas a gente deixa os irmãos ler, talvez alguém pode não conhecer. Quem achou? Leia para nós, por favor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, que serve a Deus e que não serve. Vereis a diferença. Irmãos, precisa ter uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Então a gente observa assim, olha, a noiva de Cristo era diferente, sempre foi diferente. A gente vai falar o que o Novo Testamento fala sobre esse respeito também, mas precisa ter uma diferença. No livro de Levítico ainda, Deus mandou lá para a nação de Israel, e o apóstolo Pedro reforça isso para nós. No livro de Levítico 20, capítulo 20, versículo 7. Levítico 20, versículo 7. Ele mandou santificar e ser santo, né, para a nação de Israel e para a igreja. Olha o que 1 Pedro escreve, 1 Pedro 1,16. Vamos ver o 15, né, que fica melhor. O 14, né, o texto todo é muito para a igreja. 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Os irmãos sabem que concupiscências são desejos carnais, vontades da carne, que havia na vossa ignorância, ou seja, no tempo que não conhecia Deus. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, ou escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então veja que o que Deus espera da igreja é santificação, santidade. Todas essas coisas que nós estamos falando aqui, braceletes, brincos, todos os adereços. Os irmãos acham que tem alguma coisa com santidade, com santificação? O quê? Nada. Ok. E o que a Bíblia fala então no Novo Testamento? Ele escreve alguma coisa sobre isso, proibindo ou mandando fazer? As pessoas, mas a Bíblia não fala que não pode. A Bíblia fala que não pode. 1 Pedro ainda, olha que interessante. 1 Pedro capítulo 3. Deixa eu ler desde o versículo 1. 1 Pedro capítulo 3, verso 1, diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo procedimento da mulher, seja ganho sem palavra, né? Primeira coisa que ele está trazendo é de sujeição, que se alguém não obedece à palavra, né, algum marido, ele, pelo procedimento da mulher, ela ganha o seu marido sem falar nada. Ah, mas está falando de sujeição. Vamos continuar lendo? Olha ali. Considerando a vossa vida casta em temor. Bom, alguém pode dizer, mas o que significa essa palavra casta? O que os irmãos acham de casta? Pura, vem de castidade, exatamente. Olha, pura. Então, considerando a vossa vida pura, sem temor. Alguém pode falar assim, tá, pastor, mas mesmo assim, essa palavra pura é muito abrangente. Então tá, vamos continuar lendo então. Bom, para que as pessoas colocam ouro,
correntinha, brinco, anel. Para que se coloca? Para ficar enfeitada, ficar bonita, não é isso? O que está escrito aí na sequência? Lê alguém para mim o 3. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Bom, irmãos, olha assim, para a igreja hoje, tem alguma coisa que proíbe? Tem, olha aqui. Ainda que pode dizer alguma coisa, mas a nação de Israel usava. Deus nunca mandou eles usar. Não tem nenhuma ordem, não tem nenhum, como é que fala? Mandamento mandando fazer. E todas as vezes que ele menciona, com exceção de Rebeca e concessão que eles deram para o tabernáculo, a gente vai perceber que primeiro eles estavam em desobediência, tanto é que fizeram o bezerro de ouro. Segundo, que lemos lá, Deus falando que eles estavam usando, mas condenando a prática do que eles estavam fazendo. Quando nós viemos para a igreja, diz assim: olha, mulheres, o enfeite delas não seja no exterior. Então, tudo aquilo que você usa para enfeite é pecado, não pode usar. Seja lá o que for. Eu estou colocando uma tiara, é para segurar o cabelo ou para enfeite? É para segurar o cabelo, então ok, não tem problema. É para enfeitar, é pecado, porque é enfeite. Tudo que é enfeite é pecado. Quer dizer, alguém pode usar relógio? Você usa relógio para quê? Para ver a hora ou para enfeitar? Para ver a hora, tudo bem. Para enfeitar, é pecado. Tudo que é para enfeite é pecado. Então a gente observa assim: o enfeite não seja no exterior. E muito interessante, irmãos, porque ele ainda lista para nós alguma das coisas, né? Não seja no exterior, no frisado do cabelo. O que é frisar o cabelo? Cabelo liso, a gente fazer uns frisos neles, né? Dar uma enroladinha. Isso é pecado, porque o enfeite não pode ser no exterior. A Bíblia não fala que pode, fala que falando que não pode fazer. Mas e alisar? Alisar não está escrito que não pode. Se você não pode fazer um, você não pode fazer outro, a mesma coisa. É o contrário, mas você está mudando o uso que Deus deixou. Além disso, ele está dizendo assim: o enfeite não seja no exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro. Perceba que ele está dizendo que o enfeite não deve ser com joias de ouro. Mas alguém pode dizer: olha, mas não é joia de ouro, é bijuteria, né? Mas se você não pode de ouro, bijuteria, aí ficou pior, né? Porque você não pode nem de ouro, vai usar bijuteria, né? Mas a Bíblia não fala, irmãos, na compostura das suas vestes. O que significa compostura das vestes? As vestes devem ser simples, não pode ser cheio de perequetê. Sabe, a pessoa enfeita e coloca aquilo outro. Uma vez eu estava no casamento, eu olhei de longe, achei que a irmã estava com uma corrente. Não é, que tinha uma correntinha daqui aqui no vestido, mas de longe, para quem via, parecia uma corrente no pescoço, né? Então assim, qual que é o sentido disso? Então o servo de Deus, ele é simples, está vendo? Não na compostura do vestidos. E o que eu acho interessante, porque quando a gente continua lendo, no versículo 4 ele fala do homem: o homem coberto no coração, no corruptivo, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. No versículo 5, porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres. Veja que o versículo 5, ele está em ligação com qual versículo? 3, porque o 4 está falando do homem, então o 5 ele volta a falar da mulher. Porque assim se adornavam. O que significa adorno? Enfeite, né? Porque assim se enfeitavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Espera aí, antigamente as santas mulheres fazia isso, não usava enfeite no exterior, não usava frisado de cabelo, não usava joia de ouro, e os vestidos deles era recatado, não tinha essas coisas. Antigamente quando? No Velho Testamento. Então, se os irmãos prestarem atenção no que está escrito aqui, no Velho Testamento, as santas mulheres de Deus também não usavam enfeite, porque é o que está escrito aqui, olha, porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Como é que a gente sabe que isso é do Velho Testamento? Como Sara aparecia quando? Antes da lei, no Velho Testamento.
Sara era uma das figuras das mulheres obedientes aqui. Sara, inclusive, chamava até o seu marido de senhor, né? Então, era uma das santas mulheres que apareceu nessa descrição. E quando nós lemos aqui, ainda que no Velho Testamento, nós lemos aquele texto, aqui lendo o que Pedro escreveu, assim: as santas mulheres de Deus, antigamente, fazia desse jeito. Então, no Velho Testamento, as mulheres santas de Deus não usavam pendentes, anéis, joias, nada dessas coisas. Quem usava? As que não eram santas, a que era desobediente. Então, elas que usavam essas coisas, porque é isso que o texto está dizendo. Ou alguém consegue entender diferente do que está escrito isso? Antigamente, as santas mulheres, como Sara lá no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, as antigas mulheres de Deus, que esperavam em Deus, não usavam enfeite no exterior. E hoje? Não pode. O que é o enfeite? Anel, brinco, correntinha, bracelete, batom, blush, como é que chama? É legal esse nome, né? Blush, né? Mas blush, corretor, corretivo, né? Todas essas coisas. As santas mulheres, eu estou falando isso porque os irmãos pegar livros, alguns livros, estavam lendo um livro que fala de costumes antigos, e diz que a nação de Israel usava, que as mulheres pintavam. A Bíblia fala que não. As santas mulheres de Deus, não. Evidentemente que no meio do povo de Israel havia pessoas que faziam isso, tanto é que Deus estava condenando, tanto em Isaías, tanto em Oséias, a condenação daqueles que estavam fazendo isso. Mas não é que Deus falou que podia fazer, não tem nenhuma lei mandando as mulheres fazer. E no Novo Testamento, para a igreja, está dizendo que não pode fazer, e está dizendo que as antigas mulheres de Deus santas também não faziam. Então, assim, mas as pessoas por aí, não, mas isso não tem problema, porque a gente precisa estar bonita diante de Deus. O que é uma mulher, um homem bonito diante de Deus? O que torna um homem bonito, uma mulher bonita diante de Deus é a obediência à palavra de Deus. É isso que torna de bonito, não é o exterior, mas é o interior, o que está dentro, que precisa ter. Além disso, irmãos, tem um texto que eu gosto muito, no livro de Gálatas. Vamos dar uma olhadinha no livro de Gálatas, que muitas coisas que estão aqui, as pessoas dizem, mas a Bíblia não fala que não pode fazer isso. Por exemplo, os irmãos já viram algum lugar que diz que não pode jogar? A Bíblia fala que não pode jogar, né? Eu nunca vi isso na Bíblia, que não pode jogar. A Bíblia nunca vi escrito assim: não pode fumar cigarro de palha, não pode beber cerveja, não pode beber pinga. Mas todas essas coisas são vícios, e tudo que é vício é pecado, né? Mas eu bebo socialmente, né? Você viu, pessoas bebem socialmente, né? É só um copinho, só 2 dedinhos, né? Todo dia a gente toma 2 dedinhos de cachaça, né? Aí vai só todo dia 2 dedinhos. É vício, né? E a pessoa está viciada e não percebe. Olha aqui que diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, vamos ler do 16 até o dia 21. As horas vão se passando, mas dá para a gente ler isso aqui. Eu trouxe alguma coisa para falar sobre tatuagem, mas não vai dar tempo, tá bom? Que também é uma vaidade. Uma pergunta sobre a trança. Trança? Sim. O que tem? Eu acho que não é pecado usar trança. Isso está em 1 Timóteo. Peraí, 1 Timóteo. Eu não peguei o texto. Uhum. 2:9? Eu estou em 2 Timóteo, porque não estou achando aqui. É 1 Timóteo 2:9. Olha, 1 Timóteo 2:9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, né? Eu sempre falo assim, olha, existe algum traje que não é honesto? O que é um traje honesto? É que cobre o que tem que ser tampado, né? Com pudor e modéstia. Modéstia, simplicidade.
não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus de boas obras. Olha que coisa interessante, né? Ele fala assim, com traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças. Então, ó, pode usar trança? A Bíblia fala assim, não com trança. Ah, por quê? Porque está escrito assim, não com trança, né? Não com trança, ouro, pérola, vestido preciosos, mas como convém às santas mulheres que faz profissão de servir a Deus com boas obras. Então, as mulheres que propõem servir a Deus com boas obras, não faz nenhuma dessas coisas, é o que o texto está dizendo, tá bom? Voltando lá para Gálatas, irmãos, capítulo de Gálatas, capítulo 5, verso 16, ele fala a respeito o fruto do Espírito e a obra da carne. Nós vamos pegar só a obra da carne hoje, tá? Diz assim, ó, versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não concumprireis a concupiscência da carne. Primeiro, aquele que anda em espírito, ele não cumpre os desejos da carne. Aquele que cumpre os desejos da carne é porque não está andando em espírito. Aquele que não anda em espírito desagrada a Deus. Então é por aqui que a gente começa a ver. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, a carne quer fazer a vontade da carne, o espírito quer fazer a vontade do espírito. É aquele dia que você chega em casa cansado e a carne diz assim, vai deitar. E o espírito fala, não, vai adorar a Deus. E fica assim, eu vou adorar a Deus ou vou deitar? Quem que vence? Depende, se você foi deitar, foi a carne, né? Se você veio adorar a Deus, foi o espírito. Então, assim, quem que vence? Olha, depende, né? Vou ver de qual que é o resultado. Então fala que o tempo todo estão lutando, né? E ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne, irmãos? Essas aqui, ó. Prostituição. Prostituição, todo mundo sabe o que é prostituição. Então, é obra da carne. Impureza. Essa palavra impureza, ela é muito ampla, né? Porque tudo aquilo que não é puro é impuro. Então, pessoal, o que é uma coisa impura? Tudo aquilo que desagrada a Deus, na verdade, entra aqui, porque ele deixa de ser puro, porque desagrada a Deus. Então, aqui tem uma gama de coisas que não poderíamos incluir. Na verdade, tudo que desagrada a Deus é impuro, nós poderíamos colocar aqui. Uso de joia, uso de pintura, uso de todas essas coisas, além de muitas outras coisas que poderiam entrar nesse contexto de impureza. Além disso, tem essa palavrinha aqui que está aqui, lascívia, né? O que significa lascívia? Lascívia é obra da carne. O que é lascívia? Quem sabe o que é lascívia? Sensualidade. Essa palavra significa sensualidade. O que é sensualidade? De acordo com a tradução, tudo aquilo que desperta o desejo sexual no outro. Qualquer coisa que você faz que desperta o desejo sexual no outro é lasciva. Então, por exemplo, veja que Isaías, ele fala que as filhas de Sião andavam cascavelando, vão como que dançando, né? Tem uma questão, uma vez eu li para os irmãos, para falar para os irmãos, né, uma revista feminina que ele explicava para a mulher como é que ela se tornava mais sensual. E ela vai dando algumas dicas. Uma das dicas, você coloca um salto alto. Qual que é a ideia do salto alto? Dá uma levantada para ficar mais aprumado, né? Mais sexy, sex appeal, apelo sexual, sensualidade, lascívia. Para que se usa salto alto? Sensualidade. Por que o servo de Deus não deve usar salto alto? Porque ele não é lascivo, ele não está para despertar o desejo sexual em ninguém. Outras coisas das dicas, olha, vai lá e faz uma pintura, coloque um cílios postiço, cílio postiço chama mesmo, né? Chama um cílio postiço, coloca um batom vermelho e não sei o que lá, para ficar mais sensual, lasciva. Todas essas coisas, então perceba aqui, pintura está relacionado à sensualidade, salto alto está relacionado à sensualidade, o cílio está relacionado à sensualidade. Tem umas coisas que as mulheres fazem que eu acho interessante, né, irmãos? Eu não entendo, mas eu acho interessante. Já repararam? Que as mulheres, o que elas fazem? Arranca as sobrancelhas e faz o lápis. Vai falar, por que você arranca para passar um lápis? Não é melhor deixar então a sobrancelha? Perceba que não faz muito sentido. Mas para que serve isso? Para ficar
com olhar sexual. Lembra aqui que nós lemos lá em Isaías 3, que dizia que a mulher, as filhas de Sião, andava com olhares impudentes. Olhar impudente. O que é um olhar impudente? Olhar sexual. Existe um olhar sexual? Existe. Pelo olhar. Pelo olhar. Né? Dá para ter um olhar sexual? Tem. Olha lá, os irmãos, lembra que nós lemos isso lá em Isaías? Vou até voltar para os irmãos tá rindo assim, falar, será que é verdade? É verdade mesmo, irmãos. No livro de Isaías, capítulo 3, versículo 16. Os irmãos não precisam ler, só escuta. Diz ainda mais o Senhor, porque as filhas de Sião se exaltam e anda com o pescoço erguido, tem olhares impudentes, e quando andam, vão como que dançando, cascavelando com os pés. Olha, tem um olhar impudente. Então, veja que lascívia, olhar impudente, é tudo a mesma coisa. Então, para que as pessoas fazem isso? Para se tornar mais sexual. Agora, imagina, você vai no templo adorar a Deus mais sexual. O que Deus está preocupado com sexualidade? Isso é fruto da carne, obra da carne. E a gente percebe a obra da carne lá para baixo, daqueles que praticam essas coisas não herdam o reino de Deus. Olha, aquele que vai adorar a Deus praticando a obra da carne não vai entrar no reino de Deus. Então não está adorando a Deus, não faz o menor sentido isso, né? Ainda seguindo, idolatria. Veja, idolatria é vaidade. O que é idolatria? Tudo aquilo que a gente adora, que ama demais, que coloca acima de Deus, é idolatria. Tudo que a gente faz, isso pode ser até uma bicicleta. Sabia que tem gente que idolatra até uma bicicleta? Então não é coisa que tem um valor, mas ele idolatra aquilo. Então, assim, tudo que a gente idolatria, tem idolatria, feitiçarias, todo tipo de feitiçarias. E aqui eu acho uma coisa interessante de falar com os irmãos, porque hoje a gente não ouve falar muito, né? Mas antigamente as pessoas tinham umas coisas que chamavam de simpatias. Você ouviu falar de simpatia? Olha, você está com um soluço, faz não sei o que lá, dá um susto, né? Ou, eu lembro que tinha um que as pessoas falavam, que a pessoa que quer casar, pega o Santo Antônio, vira ele de cabeça para baixo num copo, que aí você vai casar, fala, se ele não está ajudando, nem se você afogar o bichinho aí, que ele não vai te ajudar mesmo, como é que vai fazer alguma coisa? Mas isso que é simpatia. Se perdeu alguma coisa, dá 3 pulinhos, porque você vai achar, e aí tem simpatia, o nome é bonito, irmãos, mas é feitiçaria. Embora pareça bonito, mas é feitiçaria. Não. Então, feitiçarias, inimizades. O que é inimizade? Pessoas que não se dão bem com o outro, é inimigo do outro. Perceba que isso é coisa da carne. Mas eu só não gosto. Tem 200 pessoas, só tem 3 que eu não gosto, o resto eu gosto. É inimizade, não tem problema. Olha, inimizade. Porfia, o que é porfia? Porfiar é dissensões, é lutas, é disputas, é todas essas coisas. Está porfiando um com o outro, está tendo problema, está lutando com o outro, está debatendo com o outro, é para porfia. Emulações, o que é emulações? Disputas, jogos, está tudo em emulações. Porque onde está escrito que o cristão não pode jogar na loteria? Aqui, emulações, é disputa, não pode, nenhuma dessas. Emulações, ira, ficar irado, não pode. A Bíblia fala assim, não coloca o sol sobre a sua ira. Quanto tempo eu tenho para ficar irado? Pouco tempo, né? O sol já foi, então até amanhã. Não põe o sol sobre a sua ira. Ele está dizendo, olha, fica livre rapidinho da ira. Pelejas, dissensões, heresias. O que é heresia? Qualquer doutrina que não esteja na palavra de Deus é heresias, doutrinas falsas, falsidades. Invejas, inclusive inveja branca, né? É uma inveja, mas é uma inveja branca. Já viu inveja branca? As pessoas dizem que inveja branca é uma inveja boa, não é uma inveja mal. Então é uma inveja boa, né? Ele tem um outro, a pessoa foi lá, comprou um carro, eu fiquei com ele, um dia eu vou ter um carro igual ao seu, mas é inveja branca, não tem problema nenhum, né? Eu não estou desejando mal do outro, eu só estou querendo também para mim, é inveja, seja branca, seja escura, seja preta, parda, cinza, amarela, rosa, tudo, ele está falando só inveja, ele nem colocou a cor aqui, para não ter o problema da cor, inveja, homicídios,
lógico, né? Bebedices, está vendo? Olha, onde está falando que não pode beber? Bebedices, né? O que entra em bebedice? O que a pessoa bebe? A água também não, a água pode beber, não é alcoólico, né? O resto que bebedice aqui, glutonarias. Olha, o que é glutonaria? Comer demais. Olha, comer é pecado? Não, comer demais é, né? A gente vê, olha, qual que é o grande problema disso? A gente vai lá no rodízio, aí eu estou pagando, eu tenho que comer mais, aí come, se for à noite, meu Deus, passa a noite inteira passando mal, porque comeu muito, mas ele tinha de aproveitar o dinheiro. Isso é glutonaria, né? Qual que é o suficiente? O tanto é o suficiente, tem uns que comem mais, outros que comem menos, mas até comer demais, irmão, isso é pecado. Então, eu como demais, é pecado comer demais. E além disso, o que mais? E coisas semelhantes a esta, coisas parecidas com isso aqui, tudo que engloba essas coisas. E aí o que ele conclui dizendo? Acerca das quais coisas vos declaro, como antes já disse, que os que cometem tais coisas, que coisas? Todas essas que nós falamos aqui, não herdarão o reino de Deus. Quem comete qualquer uma dessas coisas, não herda no reino de Deus. Pode ser uma inveja branca, inveja santa. Aliás, inveja santa não tem inveja santa, né? Como é que pode ter uma inveja santa, né? É uma santa inveja, não, é inveja mesmo, né? Então não tem. Então isso é muito interessante, porque a gente olha assim, não, mas não está escrito. Não está escrito, deixou tudo para nós aqui, exatamente conforme a gente deveria fazer, e por isso que a palavra de Deus ela é clara, ela é eficiente. Então, dentro dessas coisas, eu agora vou passando, mas eu só para terminar, porque eu falei aqui das obras da carne, e eu acho muito interessante o fruto do Espírito. Por quê? A gente às vezes, a gente troca um pouquinho, coloca uma palavrinha aqui, diz assim, e quais são os frutos do Espírito? Perceba que a Bíblia não fala os frutos do Espírito, a Bíblia fala lê alguém para mim aí, 5:22. Alguém está com a Bíblia aberta aí, em Gálatas 5? Mas o fruto do Espírito é caridade. Tá, mas o que é? Mais o quê? Mas o fruto. Não é os frutos? Não, o fruto. Irmão, sabe o que significa o fruto? Tudo que está aqui é um fruto só. Sabe quando você pega, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, a gente pega uma goiaba. O que é goiaba? A casca é goiaba? Ela faz parte do fruto. A carne ali da goiaba, como é que chama aquela massa? A semente Então, todo aquele conteúdo é o fruto. Se eu tirar só a casca, eu não tenho fruto, eu só tenho a casca da goiaba. Se eu pegar só a polpa, eu não tenho goiaba, eu só tenho polpa. Eu só tenho goiaba quando eu tenho ela inteira, é o fruto. E a Bíblia fala assim, o fruto do Espírito. Então, se alguém tem alguma dessas coisas, mas falta outra, ele não tem o fruto, ele tem parte do fruto. O que é o fruto? Olha aí. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Contra essas coisas não há lei. Qual que é o fruto do Espírito? É isso, tudo junto. Amor, você ama a Deus? Ama o próximo? Mais ou menos, depende de quem que é o próximo, né? O amor, ele engloba tudo isso. Então, tem que ter o amor, porque quem recebe Jesus recebe amor. Gozo, o que é gozo? Prazer, alegria. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é uma pessoa alegre, prazerosa, ou você é uma pessoa amarga? Dependendo do dia, né? Olha aqui que coisa interessante, o fruto é gozo, porque que Jesus na sua vida, tem gozo na sua vida. Paz, tem paz. Longanimidade, o que é uma pessoa longânima? Não sabe o que é longânimo? É paciente, né? Longânimo, olha, longânimo. Tem pessoa que você nem acaba de falar, já está bravo, né? Porque fala, comigo, eu sou assim, eu sou pavio curto, olha, por mim está tudo bem, mas olha, se falar, longânimo, irmão, está vendo? Ó, longânimo, né? O que mais? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sabe o que é temperança? Quem já comeu arroz sem sal?
É bom? Quem já comeu arroz com muito sal? É bom? Os extremos é sempre ruim. O que é temperança? Equilíbrio, o ponto certo, nem de mais nem de menos, o necessário. Isso é temperança. Autonomia, no lugar de temperança, né? Ele tem o controle, não é de mais e nem é de menos, é assim, ó, no ponto certo. O servo de Deus é dessa forma. Sim. Isso. Então veja que é ter o domínio próprio. Domínio próprio é a coisa mais difícil que tem, a gente conseguir nos dominar. Sabia? Dominar o outro é fácil, mas dominar a gente é difícil, não é? É a mesma coisa. Você quer ver uma coisa? Vamos imaginar a criança que está do seu lado e diz assim: mãe, eu quero ir no banheiro. Fica aí, menino. Eu não estou aguentando. Aguenta sim, fica aí. Mas quando você está apertado, o que você faz? Eu não estou aguentando, né? Porque assim, mas controla, você não falou para o outro ficar? Mas o outro é mais fácil, né? Eu estou com fome, espera mais um pouquinho, né? Eu que estou com fome, eu vou na cozinha procurar alguma coisa, porque eu estou com fome, o outro espera. Então, o domínio próprio, irmãos, é a gente saber exatamente as coisas, ser equilibrado, ter equilíbrio, é o fruto do Espírito. Uma pessoa desequilibrada, ele não tem o fruto do Espírito, tá? Tem algumas partes, mas o fruto não. O fruto, ele é completo. Tem que ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele dá o fruto do Espírito, né? Mas dentro dessa ideia de que nós falamos de vaidade, deu para ficar claro para os irmãos? Irmão Ângelo? E a chapinha, quando a mulher usa para passar? Para que a pessoa faz chapinha? Qual é o objetivo da chapinha? Para alisar o cabelo. Se ele não pode fazer o friso e alisar, é a mesma coisa. O processo é o mesmo, só que um está enrolando e o outro está esticando, né? Eu falo, não seja no exterior. Será que o cabelo que Deus fez para você não está bom? E o interessante, que já reparou, que a pessoa que tem o cabelo enrolado, ele quer alisar o cabelo, e a pessoa que tem o cabelo liso quer enrolar o cabelo. A gente não tem muita opção, né? É isso mesmo. Mas a mulher, ele quer mudar para ficar mais bonita. O que é isso? Vaidade. Quem falou que o Deus fez não está bom? Deus fez a gente, as crianças cantam aquele corinho, né? Que ele fez com a sua própria mão, pintou a cor dos seus olhos, do seu cabelo, foi ele quem desenhou, né? Então veja que Deus fez cada um do jeito bonito para ele. E aí você diz assim, mas eu estou feio, né? Irmãos, o que é bonito e o que é feio? É relativo, não é? Tem pessoa que você olha e fala assim, nossa, que feiura. O outro fala assim, você viu que gente bonita, linda? Tá, né? Porque assim, é relativo. O que é bonito para um é feio para o outro. Mas Deus fez o bonito para o bonito e o bonito para o bonito. Não tem feio diante de Deus. É feio para nós, que achamos que está feio. Mas para Deus foi feito perfeito, né? Então ele fez do jeito que deveria ser, cada um do seu jeito, da sua forma. Então ele não fez errado, ele não errou. As pessoas por aí que costumam dizer, né, no meio do homossexualismo, a pessoa, eu nasci em corpo errado, eu sou uma mulher num corpo de homem, ou um homem no corpo da mulher. Não sei muito bem como é que as pessoas falam por aí. Você acha que Deus errou quando ele fez você? Confundiu? Deus erra? Será que Deus erra? Deus não erra, né? Nós que... Vou fazer a barba é vaidade? Aí eu digo assim, depende. Irmão, tudo depende. Se você pega a barba e corta ela, faz um desenhinho e puxa para lá e vira para cá, aí é uma vaidade, né? Agora, você arranca, no meu caso me incomoda, eu arranco tudo, né? Tem outro que gosta e deixa. Se você deixar ela crescer, não tem problema. O problema é você ficar lá fazendo um desenho daqui, cortar dali, para ficar bonitinho.
É vaidade. Hã? Higiene. Então, a questão da barba de higiene, eu tiro por higiene. Se você lava ela, passa um shampoozinho, penteia, não sei, né? Não vai deixar criar bicho, né? Limpa também. A gente toma banho no corpo todo. Se quer deixar a barba, deixa, né? A Bíblia fala lá da barba de Arão, que desce até a orla dos seus vestidos. Olha, a barba dele era grande, né? Estava lá. Então, se tiver assim, não tem problema deixar a barba grande, desde que você não fique lá desenhando nela. Então, fazer o desenho, o enfeite que é o pecado, né? A barba pode deixar, pode tirar, a barba não tem problema nenhum. Ela está fazendo de enfeite, aí é pecado. Ao cabelo, eu devo cortar o cabelo? Claro. Mas eu estou cortando igual o jogador, igual na moda que está ali, é pecado, é enfeite. Mas eu cortei, mas é enfeite, você fez enfeite no seu cabelo, é pecado. Então o problema é aquilo que a gente faz por enfeite. Mas eu não fiz para enfeitar. Lógico que você fez para enfeitar, senão você chegava lá no barbeiro e fazia, passa a máquina zero aí, pronto, está tudo resolvido, né? Aqui não dá muito certo, porque às vezes a cabeça tudo esburacada ali, então passa então, né? Está tudo certo. Mas a questão da vaidade é a questão que você faz por enfeite no exterior, aí é pecado. Sim. Na semana passada, eu estava conversando com o Tiago, eu li um versículo e aí até falei, que eu queria tirar a dúvida, né? E ele olhou pra minha cara e falou assim, esse aí você vai ter que perguntar para o pastor de Isaías, eu não vou saber. Aproveitando que está nesse assunto, eu vou ler Isaías 61, 10. Regozijar-me no Senhor, e minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com suas joias. Sim. O que seriam essas joias? Então, quais são as joias, né? Que a noiva se enfeita com as joias. Isaías 61, 10. Negociai-vos de Jerusalém, alegrai-vos vós a ela, vós todos que encheis por ela, e alegrai-vos porque tem planteacho, para que guardeis seus peitos, consolação. 61, estou no 66, não está dando aqui. Vestiu-me da veste de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como noivos que adorna com os atavios e com a noiva que se enfeita com suas joias. Quais são essas joias? É isso? O que seriam essas joias? Então, embora não está claro aqui que joias seriam essas, ele está falando, olha, que pegaria a pessoa, né, o texto aqui falando da salvação, cobriu com manto de justiça, esse manto de justiça ele não é físico, né? O noivo que adorna com atavios e com o noivo que enfeita com suas joias. Eu não sei qual que seria as joias que eram enfeitadas, o costume da nação de Israel, como é que eles adornavam, enfeitavam, eu não sei. Ele se fazia alguma coisa ali para o casamento. Inclusive a gente vê a casa da rainha Esther, né, que ele fala que, mas se bem que era com Assuero, né, que não era. Eu preciso dar uma olhada, eu não sei te falar não, eu preciso ver. Se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou falar por falar, preciso dar uma olhadinha melhor no texto e o contexto dele. Mas eu te falo, tá bom? Sim. Eu só ia falar isso, mesmo. Eu acho que na verdade isso é uma comparação, porque acontecia na época lá para o povo entender, né? Igual se Deus vai falar com alguém hoje, nos dias de hoje, ele vai citar, às vezes, comparação com as coisas que acontecem hoje em dia, para que a gente consiga entender a mensagem que vai passar. Sim, é porque assim, tinha um costume lá, o casamento deles demorava 7 dias. E tinha um ritual, eu não vou saber te falar aqui, precisaria dar uma olhadinha mesmo, tá bom? Mas fora esse que a gente não respondeu, tem mais alguma pergunta? Não? Mas assistindo tudo, ele falou para o pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Mas Jesus tinha tatuagem. Aí ele falou, mas onde você achou essa foto? Lá em Apocalipse, vai sentado sobre um cavalo com a tatuagem no pé. Na sua coxa direita, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então, pois é, mas
Falou que Jesus tinha tatuagem, igual as pessoas costumam dizer assim: olha, Jesus tinha o cabelo comprido. O que os irmãos acham? Os irmãos acham que Jesus tinha o cabelo comprido? É porque você veja, ele falou que ele deu exemplo, que ele fez tudo, né, deixou o exemplo para que nós façamos também. Agora, se Jesus tinha o cabelo longo, como é que as pessoas fazem por aí, por que está escrito lá em 1 Coríntios que fala que o homem não pode ter o cabelo crescido? Você acha que Jesus ia mandar o homem não pode ter e ele tinha? Sendo que ele cumpriu toda a justiça e disse assim: aquilo que você quer que os outros façam, você faz primeiro. E Jesus fez e ele deu exemplo em tudo. Se ele deu o exemplo em tudo e ele tivesse o cabelo longo, comprido, como é que as pessoas pintam ele por aí, ele não ia mandar proibir que os homens pudessem ter também, porque ele deu o exemplo. Então alguma coisa não está certo. Sim, não faz sentido. Não faz o que eu faço. E Jesus nunca fez isso. Ali no texto, meu irmão, assim, nessa história que eles contam, antes dele ser batizado, que ele vivia no meio daquele povo, a maioria dos cabeludos ali, né, com os cabelos longos. Então ele vivia naquele meio, ele não tinha o cabelo longo, no caso. Então assim, a Bíblia não fala o comprimento do cabelo dele, mas eu deduzindo aqui, porque se ele cumpriu toda a justiça, e ele depois fala que não pode, Paulo escreve falando a esse respeito, ele não ia fazer de um jeito, ia falar para o outro fazer diferente, né? O texto assim, que ele, quando foi batizado, né, aí eu calculo que ele mandou os mandamentos para a gente. Né? Precisaria dar uma foi um olhada ali, mas Haver divergência, né? Ao mundo da Tiago, tudo, a gravata não seria uma então, só, olha, e a gravata não seria um adorno? Talvez, hein? Precisamos ver, né? às vezes eu não coloco a gravata, minha esposa acha que gravata não é mais bonito. Então, às vezes parece uma dor, ela não quer colocar a gravata. Às vezes já Precisamos dar uma olhada na gravata, né? Por que eu uso gravata? Que a camisa às vezes aperta, ele tampa a barriguinha da gente aqui, ó, né? Ele tem essa função, se os irmãos não sabem, né? Ele funciona para isso, né? E às vezes a gente precisa até prender aqui para não aparecer a barriga. Fala, mas tem que comprar uma camisa maior? Tem, mas é que o pânceps se desenvolve mais do que o outro, e às vezes fica sobrando em cima. Você quer que sobra aqui, sobra muito para cima, né? Então às vezes tem esse problema, a gravata ajuda às vezes, né? Não é só pro enfeite, às vezes ela tem outra função também. Tá bom? Mas precisamos dar uma olhada, tá bom? Ok, irmãos? Então tá bom, Deus abençoe os irmãos. Vamos agradecer a Deus que nossas horas passou, já quase 10 horas, olha que benção, né? Vai falando aqui, a hora vai indo. Eu anotei alguma coisa aqui de tatuagem, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, ou talvez um outro dia a gente menciona alguma coisa a respeito disso, né? Que tem sido tornado comum, né? Mas de onde que vem isso, né? A gente precisa tratar um pouquinho também. Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos, cada um que chegou aqui, os que nos acompanham, irmãs, Deus seja bem-vindo, volte sempre, é um prazer para a gente, tá bom? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede nessa noite, para junto agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo.